1 João capítulo 4, versículo 18, o texto diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ele é um sentimento que, uma vez gerado, ele tem o propósito de minar as nossas forças. Ele tem o propósito de nos enfraquecer. Ele tem o propósito de tomar o lugar daquele que toma as decisões. O medo, ele é a alavanca de uma paralisação. O medo, ele é o pano que encobre a fé. O medo é uma das ferramentas que Satanás utiliza para impedir o crente de viver no propósito de Deus. Então hoje eu quero falar, diante deste tema, enfrente os seus medos. E quando eu pensava sobre este tema, me veio não somente este versículo que nós lemos, mas me veio também uma história muito conhecida na Bíblia, a de um homem chamado Jonas. Um homem que desde criança nós aprendemos que ele foi engolido por um grande peixe, uma baleia, e por ali ele ficou 3 dias na barriga daquele peixe. E a história citada no livro de Jonas, no Antigo Testamento, fala de um homem que recebeu um comando de Deus para ir até uma cidade chamada Nínive. E o propósito que ele tinha que cumprir nesta cidade chamada Nínive era proclamar para que eles pudessem parar de fazer as suas maldades, porque a maldade daquela cidade havia subido até o Senhor e Deus não se agradava mais daquele povo. Então, para não destruir aquele povo antes de dar a possibilidade de misericórdia, Deus levanta Jonas e dá a ele um propósito: vai até Nínive e clame para que eles se arrependam das tuas maldades, e então eu não vou destruir aquele povo. Porém, Jonas não obedeceu a Deus, e o texto lá no livro de Jonas fala que ele vai até um porto lá de Jope e pega um navio que iria para uma direção contrária à cidade de Nínive. E Jonas navega por cerca de 4.000 quilômetros na direção contrária de Nínive. Ou seja, ele foi 4.000 quilômetros da direção oposta do propósito que Deus tinha para ele. E eu me perguntei, o que é que fez Jonas fugir desta forma, fugir do propósito que Deus colocou para ele? Porque andar em direção contrária ao destino que Deus preparou para você, andar em direção contrária ao propósito que Deus tem para a sua vida, só pode ser uma atitude de insanidade, só pode ser uma atitude de loucura. Mas eu creio que a resposta de Jonas se resume a uma palavra: medo. Nós vivemos uma vida, irmãos, que se esbarra no medo em todo o tempo. Nós temos medo de muitas coisas. Nós temos medo de ser assaltado. Nós temos medo de ficar sem dinheiro. Nós temos medo de ficar doente. Nós temos medo do nosso governo. Nós temos medo do Covid. Nós temos medo de andar com algo de valor enquanto estamos na rua. Nós temos medo de ficar dentro do carro. Nós temos medo das pessoas que se aproximam de nós sem que a gente conheça. Nós temos medo que as nossas crianças fiquem perto de pessoas que a gente não conhece. O medo está rodando a sociedade em todo instante. Mas ignorando estes medos, que de uma certa forma é comum na nossa sociedade, existe um tipo de medo que roda a vida do cristão.
E é o medo do chamado que Deus tem para ele. É o medo do propósito que Deus tem para ele. É o medo do comando que Deus tem para a vida deste crente. E por causa deste medo, você começa a perder o medo de outras coisas que anteriormente você tinha. E você perde o medo destas outras coisas simplesmente para fugir ou desobedecer o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, o que antes, é como se Jonas tivesse, por exemplo, medo de andar de barco, vamos dizer assim. Jonas tem medo de andar de barco. E aí ele tem agora um chamado de ir para Nínive. E aí, para ele não ir para Nínive, porque ele tem um medo do propósito que Deus tem para a vida dele, ele perde o medo anteriormente que ele tinha de andar de barco para fugir do propósito que ele tem com Deus. Porque tem muito crente que tem se confrontado com o propósito de Deus, ou que talvez tenha compreendido de alguma forma sobre o propósito eterno, sobre o chamado que ele tem, sobre a vocação em qual ele está sendo chamado, para que a multiforme graça de Deus seja manifestada no meio da igreja. Só que aquilo gera um medo nele. Medo porque ele se acha incompetente. Medo porque ele não se sente santo para realizar aquela tarefa. Medo porque ele não sabe o que as pessoas vão dizer a partir do momento que ele se levantar naquela vocação, naquele propósito. Medo porque exercer aquele propósito significa acessar lugares que anteriormente geraram medo nele. Então, o que antes era medo se torna um local de refúgio, porque o medo de cumprir o propósito de Deus, quando alcança a mente do homem, faz o homem tomar decisões absurdas. E o primeiro ponto que eu vejo é que o medo do chamado desobedece ao comando de Deus e faz aquilo que é realmente perigoso se parecer nocivo. Lá no texto de Jonas, capítulo 1, no verso 4 ao 5, se puder projetar para mim, por favor. Jonas capítulo 1, verso do 4 ao 5 vai dizer: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. A história de Jonas nos mostra que a desobediência dele fez com que Deus lançasse uma grande tempestade. E aquela tempestade atingiu o barco aonde Jonas estava, fugindo do propósito que Deus tinha colocado para ele. Jonas deveria estar indo para Nínive, e ele resolve fugir do seu propósito e ir para uma direção oposta. E por causa disso, uma tempestade se levantou e atingiu o barco que Jonas estava. E aquela tempestade foi tão grande que ela não somente alcançou Jonas, mas alcançou as outras pessoas que estavam no barco junto com Jonas, que aliás, não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas. Só que a desobediência de Jonas não somente estava prejudicando a própria vida, como também estava afetando pessoas ao redor da vida dele. E não somente isso, a tempestade agora começou a fazer com que o barco começasse a se quebrar, ao ponto que os marinheiros temiam que o barco fosse afundar. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar as cargas do barco e lançar para o mar.
tirando o peso desnecessário do barco. Porém, eles não sabiam que o peso desnecessário no barco não era um peso físico, mas era um peso espiritual. Era o peso da desobediência a um chamado. Era o peso de uma pessoa que foi levantada para um propósito, mas resolveu fugir do seu propósito. E diante deste cenário, um cenário de caos, se você já teve a oportunidade de entrar no alto mar e pegar um mar revolto, você já sabe que o negócio não é bonito. Se você já teve a infelicidade de pegar uma tempestade, ao ponto que seu barco poderia estar se quebrando a qualquer momento, qual de nós não ficaríamos aflitos, não ficaríamos com medo, não ficaríamos temerosos e já estaríamos buscando de repente um colete salva-vidas? Pegue o rádio, chame ajuda, vamos fazer algo, nós precisamos fazer algo para que esse medo passe. Mas Jonas, que deveria estar compartilhando deste medo, por fugir do medo do propósito, aquilo que deveria se tornar medo, se tornou nocivo ao ponto que ele desce para o porão do barco e se deita e dorme. Como se estivesse num cruzeiro. As águas revoltas não estavam atrapalhando. Os marinheiros gritando de medo no convés não estavam atrapalhando Jonas. Jonas teve medo do seu propósito, Jonas teve medo do seu chamado, Jonas teve medo do ministério dado por Deus para ele, mas não teve medo de dormir durante uma tempestade no fundo de um barco que estava para afundar. Os relatos históricos nos mostram que Nínive, que era a capital da Assíria, era conhecida pelas maldades com os demais povos. O próprio Deus dá um comando para que Jonas fosse até lá clamar contra esse povo, porque estas maldades que os habitantes de Nínive cometiam contra os demais povos, subiu até o Senhor, e Deus teve vontade de destruir aquele povo. E muitas vezes, ao entender o propósito de Deus em nós sabemos, irmãos, que isso nos levará a pessoas ou a lugares que nós não queremos ir. Jonas teve exatamente esta sensação, porque Jonas sabia quem era o povo de Nínive. Jonas sabia as maldades cometidas por aquele povo. Maldades essas que os relatos históricos mostram que em suas guerras eles comiam as cabeças dos seus inimigos. Eles esfolavam a pele daqueles que eram presos. Eles praticavam tortura, como por exemplo, enfiar uma estaca no ânus até que ela saísse na boca do seu inimigo, e depois eles dançavam ao redor, celebrando aquelas atitudes. Jonas tinha agora um propósito: ir até Nínive e clamar para que eles parassem de cometer tais atitudes, que eles se arrependessem das suas maldades. Caso contrário, Deus iria eliminar aquele povo. E esse não é um trabalho profético qualquer, irmãos. Esse não é o tipo de propósito que talvez qualquer um de nós aqui gostaria de receber. Deus bem poderia me levantar para ir na Nínive da minha geração. Deus bem poderia me levantar para ser enviado lá, aonde os meus inimigos habitam, aonde os meus inimigos mataram os meus parentes, perseguem os meus familiares, perseguem os meus irmãos em Cristo, fazem coisas horríveis. Deus podia me levantar para ir lá e falar com eles: ou vocês se arrependem, ou Deus vai acabar com o seu povo. Este é um propósito que demanda coragem. Este é um propósito que demanda amor. E nós sabemos que nós fomos chamados com um propósito específico. E muitas das vezes este propósito específico
vai nos fazer enfrentar um problema que nós não queremos. E nesse momento, o medo do chamado faz a desobediência acontecer. E aquilo que antes parecia perigoso, começa a se tornar nocivo para as nossas vidas. O que eu quero dizer é que o medo da tempestade que todos do barco temiam, pareceu nocivo diante de Jonas, enquanto a resposta de todos aqueles marinheiros para Jonas, quando souberam que ele estava fugindo de Deus, a resposta deles no versículo 10 foi o seguinte: por que você fez isso? Presta atenção, homens que estavam anteriormente clamando aos teus outros deuses, não era o Deus de Israel, homens que adoravam a Deus, deuses pagãos, e que naquele momento que descobriram que Jonas, que se declarava servo do Deus Altíssimo, aquele que tinha um propósito, Deus de Israel, ele estava fugindo do seu propósito. Quando aqueles marinheiros descobriram, a pergunta que eles fizeram é: por que você fez isso? Mas que coisa absurda! Que coisa maluca! Como pode alguém que serve ao Deus do Altíssimo, recebendo um propósito, recebendo uma missão, fugir do seu propósito? Ao ponto de se achar saudável um ambiente como um porão de um navio que está afundando, ao ponto de ficar tranquilo em dormir em ambientes mais perigosos do que o propósito que Deus tem. Situações como essas fazem de nós homens que têm medo de andar em obediência ao lado de Deus, mas que conseguem dormir um sono profundo em meio às tempestades pecaminosas da nossa vida. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem pessoas que não estão se levantando diante de um chamado, porque preferem ficar no absurdo da escuridão, dos esconderijos pecaminosos. E quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente se pergunta: o que aquela pessoa está fazendo lá? Meu Deus, olha o ambiente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um chamado incrível, mas continua vivendo diante dos escombros do pecado, se escondendo em meio das tempestades pecaminosas, a qual todos têm medo, mas ele consegue dormir lá dentro. E esse é o ponto que João fala no versículo tema de hoje, que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. E de fato, eu posso confirmar que se temos medo do chamado que Deus colocou para nós como missão, isso significa que nós não estamos sendo aperfeiçoados no verdadeiro amor. Porque se o verdadeiro amor lança fora todo medo, e eu continuo tendo medo de assumir o meu propósito com Deus, de assumir a minha vocação em Cristo, isso significa que eu não estou sendo aperfeiçoado no verdadeiro amor. Então, se você tem andado confortável em meio às tempestades de pecado deste mundo, se você tem dormido um sono profundo do pecado, da desobediência, isso significa que o verdadeiro amor ainda não está sendo aperfeiçoado na sua vida. E eu entro no segundo ponto do entendimento desta palavra, é que o medo nos leva para lugares medonhos. Antes, Jonas estava em meio a uma tempestade, um lugar perigoso, mas o medo não somente levou ele para lá, mas também levou ele para lugares medonhos. No capítulo 1 do versículo 17 do livro de Jonas vai dizer o seguinte: então o Senhor preparou
um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois que os marinheiros descobriram que Jonas estava em desobediência a Deus, ele resolve ser lançado no mar para que a tempestade se acalmasse, porque ele sabia que a causa da tempestade, que a causa de estar colocando a risca de todos em perigo, não era porque o mar estava agitado, não era porque as previsões estavam erradas, não, era por causa da desobediência de um chamado. A desobediência de um chamado não só leva você para locais perigosos, bota as pessoas ao seu redor em risco, como posteriormente te leva para lugares medonhos. E nesse momento Jonas é lançado no mar, e Deus preparou um peixe para engolir Jonas, e ele ficou lá por 3 dias e 3 noites. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou ali tragado na barriga de um grande peixe. Eu não sei se você já viu por dentro da barriga de um peixe, irmãos. Você já teve a oportunidade de pescar um peixe grande e limpar aquela barrigada dele ali, que às vezes você acha coisas dentro da barriga de um peixe grande. Mas eu posso te afirmar, é algo medonho. É um local escuro, é um local molhado, é um local fedorento, é um local onde todas as suas percepções se tornam insignificantes. O seu paladar não tem mais sentido, a sua visão não tem mais sentido, o seu olhar não tem mais sentido, nada tem mais sentido dentro de um local medonho. Nada faz sentido dentro de uma barriga de um grande peixe. E existe uma história real de 1891 sobre um homem chamado James Berkeley, o homem que foi engolido por uma cachalote durante uma caça às baleias. Ele caiu do barco e uma cachalote, uma baleia gigantérrima, engoliu aquele homem. E ele foi encontrado vivo depois de alguns dias dentro daquela baleia. E James, após salvo, depois que ele foi resgatado pelos marinheiros que conseguiram tirar ele da barriga daquela baleia, ele ficou louco. O tempo que ele ficou ali com pouco oxigênio, num local totalmente inabitável para um homem, mas ele conseguiu, por alguma misericórdia, sobreviver. Mas ele ficou louco. E ele morreu aos 32 anos de idade, por causa da sua loucura mental. E sabe o que eu penso? Eu penso é que ninguém quer ser engolido por uma baleia, mas muitas pessoas não querem sair dos seus lugares medonhos. Muitas pessoas querem continuar aprisionados em locais que estão fugindo do propósito, que estão ao ponto de serem colocados à beira da loucura. Porque o medo, literalmente, ele aprisiona as pessoas em cavernas escuras. O medo, ele nos aprisiona ao ponto que a gente não consegue enxergar a luz do propósito de Deus para nós. Nós vemos o que aconteceu com Elias, o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17. Após o famoso duelo do Monte Carmelo, o duelo dos deuses, aonde Elias ali experimenta um dos maiores milagres bíblicos, e cai fogo do céu, e depois ele mata os 950 profetas de Baal, mas depois Elias recebe uma notícia que vem de Jezabel, e essa notícia gerou medo no coração de Elias. E Elias faz, sabe o quê? Ele entra para a escuridão de um lugar medonho, ele entra para a escuridão de uma caverna, e ele fica lá escondido, mesmo depois de ter vivenciado um milagre incrível, porque é isso que o medo faz. O medo cega as suas experiências passadas com Deus, o medo cega a sua luz de um propósito com Deus, o medo cega muitas coisas. E sabe por quê, irmãos? Porque o medo é o oposto da fé. O medo, ele é o oposto da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa mente possui um local onde é gerada a nossa fé. E exatamente no mesmo local do seu cérebro que é produzido a substância chamada fé,
é o mesmo local onde é produzido a substância chamada medo. Porém, essas duas reações nunca acontecem ao mesmo tempo. Se você tem fé, não há medo. Mas se você dá lugar para o medo, a fé vai embora. Porque elas são produzidas no mesmo local, porém nunca ao mesmo tempo. Então o medo, ele traz uma característica da ausência do amor de Deus, que deveria estar sendo aperfeiçoado em nós. O medo, ele deveria ser eliminado pelo amor de Deus, porque Deus é amor. E crer que Deus é amor e não viver nesse amor, irmãos, é fugir do propósito. Porque não é sobre o quanto eu acredito este Deus, é o quanto eu vivo neste Deus. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não vivem em Deus. É como este copo de água. Eu estou com sede. E eu acredito que se eu tomar este copo de água, a minha sede vai ser saciada. Mas eu não estou tomando o copo de água. Não é sobre o que eu creio. Agora presta atenção. Se eu parar e viver aquilo que eu creio, a minha sede será saciada. Se eu parar e começar a viver o propósito que Deus tem para mim, o medo é lançado fora. Tem pessoas que estão segurando o copo de água da vida nas mãos, e estão quase morrendo de sede, porque estão fugindo do seu chamado. E elas creem que se tomar daquela água da vida, serão completas em todos os pontos, que se deixarem aquele amor que está ali dentro aperfeiçoar a sua vida, o medo será lançado fora, mas elas continuam apenas segurando aquele copo de água. Então viver uma vida regada pelo medo é eliminar as atitudes que determinam um futuro vitorioso através da nossa fé. E por fim, é que o amor de Deus elimina o nosso medo. E este ponto não é um ponto que eu criei. Este é um ponto que a Bíblia nos afirma. No capítulo 2 de Jonas, ele se arrepende de suas atitudes lá dentro da barriga do peixe. Ele ora a Deus, Deus escuta a sua oração, e aí então Deus dá uma ordem para aquele grande peixe, e aquele grande peixe vomita Jonas na areia da praia. Jonas então vence o medo de entrar na terra de Nínive. Um povo que por tanto tempo massacrou os seus conterrâneos, o seu próprio povo. E agora, com coragem e com fé em Deus, Jonas entra em Nínive, e a palavra diz que por 3 dias ele declarava, Nínive será destruída em 40 dias. Nínive será destruída em 40 dias. Por 3 dias, irmãos, ele só falava isso. Jonas foi levado para a terra dos seus piores inimigos. Jonas foi levado para um lugar onde nem mesmo o idioma ele sabia. Porque o idioma que se falava em Nínive não era o mesmo que Jonas falava. E por 3 dias, o único sermão, a única palavra, a única coisa que Jonas fala era: Nínive será destruída em 40 dias. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Então o rei de Nínive, ele crê nas palavras de Deus. E o texto diz que ele dá uma ordem para que todos os habitantes de Nínive se vistam de panos de saco e façam um jejum. Até mesmo os animais entraram nesse jejum. E que todos pudessem se converter dos teus maus caminhos, para que Deus tivesse compaixão de Nínive e não destruísse aquela terra. E aí no verso 10 do capítulo 3, mostra que Deus viu o que eles fizeram. Viram que se converteram do seu mau caminho, então Deus não destruiu a cidade de Nínive. E aí acontece algo incrível. A revelação do real motivo de Jonas vem à tona. Lá no capítulo 4, do versículo 2.
de Jonas vai dizer o seguinte: foi por isso que eu fugi para Tarsis, pois sabia que Deus era misericordioso e compassivo. Foi por isso que eu tive medo. Foi por isso. Em outras palavras, Jonas, ele não queria levar o amor. Jonas não queria levar a salvação para aquele povo. Um povo que por tanto tempo massacrou Israel. Um povo que por tanto tempo massacrou tantas outras pessoas. Foi cruel. Fizeram coisas horríveis. Sabe o que Jonas queria? Jonas queria que eles morressem. Jonas queria que caísse fogo do céu e matasse aquele povo. E aí está a diferença daqueles que se colocam em uma posição, em um verdadeiro amor que nos aperfeiçoa, para aqueles que querem decidir sobre a própria justiça. Quantos de nós, irmãos, temos medo de ver o momento em que teremos que nos levantar e mostrar amor a pessoas que nos massacraram no passado? Quantos de nós temos medo de pregar o Evangelho, de ser cristão autêntico para pessoas tão más, que deveriam ser destruídas, que deveriam ser eliminadas por Deus, mas são restauradas e ainda por cima são abençoadas quando se encontram com o Evangelho da salvação? Quantos de nós estamos fugindo do nosso propósito, porque talvez o nosso propósito está vinculado de acessar lugares ou encontrar pessoas que criaram feridas em nós, que devemos ser testemunhos em locais para que estas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? Quantas vezes você passou diante de uma pessoa e recebeu um convite no seu coração: diga para aquela pessoa que eu amo ela? Quantas vezes o Espírito Santo te incomodou: fale para aquele jovem, fale para aquela jovem, fale para aquele homem, fale para aquela pessoa que eu tenho um plano de salvação para a vida dela? E a gente pensa: não, aquela pessoa não, aquela pessoa matou o fulano, aquela pessoa fez assim com o ciclano, aquela pessoa é assim assado, aquela pessoa deve morrer, aquela pessoa deve ser condenada ao inferno. E a pergunta que eu faço: e você não? E você não? Qual de nós não deveríamos ser condenados ao inferno? Qual de nós, diante daquilo que a palavra diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Qual de nós aqui não vive o grande dilema, porque aquilo que quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo cometendo? No livro de Atos, quando Deus resolve manifestar o plano de eleição que ele tinha para a vida de Saulo, que posteriormente se transformaria em Paulo, ele vai lá na casa de um homem chamado Ananias, e ele fala com Ananias o seguinte: Ananias, eu tenho um propósito para você, eu tenho um chamado. Vai lá na casa de Judas, na rua à direita. Lá tem um homem que está cego por 3 dias, mas ele é um vaso que eu escolhi. E aí sabe o que Ananias fala? Ele fala exatamente o que todos nós faríamos: mas Deus, este é perseguidor de cristãos. Ele arrastava os cristãos atrás dos cavalos, ele prendia os cristãos, ele aprisionava os cristãos, ele é um perseguidor de cristãos, como que eu vou lá fazer isso? Talvez se Ananias tivesse desobedecido por causa dos medos, ele não teria vivenciado um grande milagre de uma cura na vida de Saulo, que transformou em Paulo, como talvez impediria a ação do maior missionário que o Novo Testamento nos revela. 3 viagens missionárias em toda a grande Europa. Praticamente o autor de todas as cartas do Novo Testamento. Então presta atenção: quando você tenta julgar por si só a quem você deve levar o primeiro amor, a quem você deve levar o amor de Deus, quando você tenta falar por si só, você está desobedecendo o propósito de Deus. Uma das coisas que nos faz sentir medo, irmãos, é a dificuldade
que temos de perdoar aos que nos machucaram. De volta lá em 1 João capítulo 4, agora no verso 20, ele vai dizer: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não viu. Então o amor de Deus, ele elimina o nosso medo. E se elimina o nosso medo, precisamos cumprir o nosso chamado de levar amor aos nossos irmãos. Muitas pessoas estão dispostas a falar de Jesus dentro da igreja. Tem muitas pessoas querendo subir aqui e pregar o evangelho. Tem muitas pessoas querendo, eu quero me dar uma oportunidade, pastor. Deixa eu pregar domingo, deixa eu fazer isso, mas a pergunta não é se vocês têm que estar aqui, a pergunta é, você tem obedecido ao seu chamado? Você está no local onde Deus te mandou ir? Você está cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida? Não, pastor, porque o propósito que Deus tem para a minha vida é um lugar muito perigoso. Mas se você ficar dentro desse barco, você vai colocar a gente mesmo em perigo. Medo da reação do mundo. Medo de ver os seus inimigos sendo restaurados em Jesus. Enquanto talvez você mesmo ficou aprisionado com medo. Queremos amar a Deus, mas não queremos amar o nosso irmão, porque o nosso irmão está vivendo em Nínive. Porque o nosso irmão é o nosso inimigo, o nosso irmão nos fez mal. Presta atenção, se você não tromba de frente com o seu inimigo, pode ser um grande sinal que você está caminhando ao lado dele. Inimigo é para ser confrontado de frente. Se você não está enxergando o seu inimigo frente a frente, cuidado, talvez você está vivendo em um lugar medonho, em um lugar perigoso. O salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ei, saia do lado do medo. Obedeça ao chamado que Deus tem para você. Chegou o momento de você entrar em Nínive. Chegou o momento de você levantar a cabeça para o propósito que Deus tem na sua vida, ser aperfeiçoado nas ferramentações que vão te levar para este propósito e cumprir o seu chamado. As tempestades que têm rodeado a igreja de Cristo no mundo, as tempestades que têm rodeado a nossa própria congregação, precisam ser eliminadas. E elas serão eliminadas quando a fé entrar em ação e o medo ser colocado para fora, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Que este perfeito amor seja aperfeiçoado na sua vida nesta noite. Que hoje o copo que você estava segurando possa ser ingerido na sua vida. Que você venha mergulhar em Deus. Que você venha conhecer um amor que lança fora todo medo. Os seus medos serão eliminados no perfeito amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja louvado. E que seja um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus.